Bom dia, meninos do sétimo ano. Nessa aula de hoje, nós vamos dar sequência aí para a caracterização da vegetação brasileira. Eu ainda vou falar de fitofisionomia. Na aula passada, eu falei de fitofisionomia de formações florestais. Falamos um pouquinho sobre florestas ombrófilas e estacionais, não é? Que possuem como característica, no caso, as ombrófilas de regiões mais úmidas e as estacionais de regiões secas. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência a essas fitofisionomias. No entanto, vamos falar de fitofisionomia de vegetação que vai ser mais rasteira, não vai ser vegetação tão arbustiva, de árvores, apesar de encontrar algumas espécies que contêm essas características. Esse assunto é do livro 3, capítulo 5. O conteúdo vai da página 120 até a página 124. Vou trabalhar os exercícios da página 131, 132 e 134, tá? Os exercícios que estão descritos aí nos slides. Alguns desses serão comentados aqui ao final da aula. A primeira fitofisionomia que nós vamos trabalhar vai ser a campinarana. A campinarana, ela também, assim como de florestas ombrófilas, ela é de uma região mais úmida. A região em que eu encontro campinarana vai ser a região amazônica. Campinarana significa falso campo. Isso porque a vegetação nativa dessa região ela é mais arbustiva, apesar de ter parte dela que vai ser mais rasteira, vai ser composta por gramíneas. É uma vegetação em que parte dela pode se encontrar ali, submersa, principalmente em relação ao solo. Então, o solo pode acontecer dele estar tão encharcado de fazer com que raízes fiquem submersas aí a essa água. As plantas, elas possuem um porte relativamente pequeno e os caules são muito finos. Por conta disso, essa vegetação ela é chamada de raquítica. São plantas raquíticas, por elas serem muito magrinhas. Elas não possuem um crescimento lateral muito grande, ou seja, não possuem gemas nas laterais desses vegetais. Aí eu tenho uma imagem que representa a capinarana. Eu tenho também as savanas. Savanas, elas são classificadas em alguns tipos que serão descritas aí mais para frente. E savana, eu posso encontrá-la no cerrado, que é o nosso bioma. Lembrando que nós estamos estudando as fitofisionomias dos biomas brasileiros. Então, algumas fitofisionomias aqui que eu estou comentando, elas podem existir em outras regiões do planeta. A campinarana, que foi comentada aí anteriormente, você encontra também na Colômbia, Venezuela. Mas como eu estou falando de caracterização da vegetação brasileira, eu vou dar ênfase nas regiões em que são encontradas aqui no nosso país, certo? As savanas, elas já ficam na região mais central aqui do nosso país, ali no Planalto Central. E uma característica de savana é a savana florestada. Ou seja, na savana florestada eu vou encontrar vegetais com portes maiores. São vegetais mais arbustivos, eu encontro árvores. A savana florestada, ela também é conhecida como cerradão. Na savana florestada, eu encontro vegetais como o pequi, por exemplo, que ele já tem um porte maior, não é tão rasteiro, né? Tem bastante flores esses vegetais e, como consequência disso, eu encontro vários tipos de frutos, porque as flores são órgãos reprodutivos que dão origem a frutos, certo? Esse tipo de vegetação,
ele parece bastante com as florestas estacionais, em que eu encontro um vegetal que tem uma característica mais de vegetal de seca. No entanto, a savana florestada, ela não passa por longos períodos de seca, assim como o das florestas estacionais, ok? Um outro tipo de savana é o campo cerrado. Essa savana, ela também é chamada de savana arborizada, pelo fato dela ter pequenos arbustos, pequenas árvores, além de apresentar também algumas gramíneas. Tem várias espécies de gramíneas. Esse tipo de vegetação também é encontrado no cerrado, como o próprio nome da fitofisionomia faz associação, e eu encontro nessa região espécies como o bacuri. Tem imagem do bacuri no livro, provavelmente você já tenha visto, na página 121. Tem a imagem aí do Campo Cerrado. Você consegue perceber que não é uma vegetação tão alta aí como na imagem que está descrita no slide. Existem algumas árvores, no entanto, elas são relativamente pequenas. Eu encontro bastante gramíneas. Eu tenho também um outro tipo de savana, que é denominada de campo sujo. Esse tipo de savana também é conhecido como savana park. Ele é formado predominantemente por gramíneas, apesar de ter alguns arbustos. Esses arbustos, eles são relativamente largos, ou seja, os vegetais têm uma grande quantidade de gemas laterais. No entanto, eles se encontram no solo com uma distância relativamente grande uns dos outros. Então, se você analisar essa região do bioma de Savannah Park, que é o campo sujo, você encontra uma pequena quantidade de arbustos. Um outro tipo de savana é o campo limpo. O campo limpo, ele também é chamado de savana gramíneo-lenhosa. Esse tipo de vegetação é uma vegetação mais campestre, também formado por uma grande quantidade de gramíneas, que assemelha bastante a pastagens. Eu tenho também a savana estépica. Até então, os tipos de savanas que eu comentei com vocês são savanas que são encontradas no cerrado. Essa savana estépica aqui, ela já vai ser encontrada na Caatinga. Ela também tem formação campestre ali, como tipos de savanas que nós comentamos. No entanto, os vegetais eles são bastante secos e possuem uma grande quantidade de espinhos. Então, várias espécies de cactos são de savanas estépicas também, tá? A gente associa o cacto apenas para região desértica, né? Mas aqui no nosso país nós temos espécies de cactos que se encontram principalmente na Caatinga. Esses cactos, eles conseguem se desenvolver na nossa região aqui, apesar de nós pertencemos ao cerrado, porque são vegetais que eles não se dispõem de uma grande quantidade de nutrientes presentes no solo e não necessitam de uma grande quantidade de água. Então, é fácil para a gente conseguir reproduzir esse tipo de vegetal, que é da savana estépica, na nossa região, certo? Esse tipo de vegetação eu também encontro no norte do nosso país e no sul. Então, eu vou encontrar tanto na parte do sul do nosso país, quanto na parte mais ao norte, a savana estépica. E eu tenho os estepes. Os estepes já são regiões também repletas por gramíneas, que é o tipo de vegetação principal, e eu encontro mais ao sul do nosso país. É um tipo de vegetação que
está associado com a baixa temperatura. Os estepes, eles também são conhecidos como pampas ou campos do sul. Se encontram em regiões bem frias. Como eu disse, não vou encontrar esses biomas, ou seja, essas fitofisionomias, né, que pertencem a esses biomas, apenas no nosso país. Essa vegetação bem rasteira e repleta por gramíneas, que são dos estepes, eu também encontro em alguns países da Europa, certo? Nos estepes, eu tenho tipos diferentes e eu posso encontrar alguns estepes que possuem algumas regiões que são mais arborizadas, que vão ter uma pequena quantidade de vegetais, mas que eles são mais arbustivos, ok? Agora, eu vou comentar com vocês os exercícios da página 134. Abram, por favor, o livro no capítulo 5, o livro 3, na página 134, que eu vou comentar aí com vocês esses exercícios. O primeiro exercício pede para que você complete a frase. Então, está escrito: em 1934, Christen criou um sistema simples e eficiente para ordenar as espécies vegetais segundo suas formas de vida. Ou seja, ele analisou as características ali dos vegetais. Ele analisou folhas, gemas, flores, a forma com que esse vegetal crescia, certo? Por isso, nós vamos preencher aí como formas de vida. Segundo ele, uma espécie vegetal pode ser classificada de acordo com a posição. A posição e proteção dos seus órgãos de crescimento, que são as gemas, né, que nós comentamos já em aulas passadas. As gemas em relação aos períodos e fatores climáticos. Então, a análise que ele utilizou para poder fazer a caracterização aí dessas fitofisionomias foi as formas de vidas, ou seja, as espécies, em relação ao posicionamento e à proteção dessas gemas. O que seria a proteção dessas gemas? A forma com que as folhas possam encobrir essas gemas, tá? Então, a partir do momento que eu olho a posição das gemas, eu estou olhando a forma com que o vegetal cresce. Por isso que muitas vezes, em várias fitofisionomias, eu falo assim, ó, eu encontro vegetais mais altos, eu encontro vegetais mais rasteiros ou mais largos, né? Isso vai ser graças à presença dessas gemas que vão caracterizar esse tipo de vegetação. Na próxima questão, a questão 2, pede também para que você complete ali a frase. As florestas ombrófilas estão localizadas em regiões de grande incidência de chuvas. Nós comentamos que florestas ombrófilas são de regiões muito úmidas, não é? Que passa por longos períodos de chuva ou incidência muito grande ali, uma grande quantidade de milímetros de chuva no decorrer do ano, que propiciam vegetação perene de folhas largas. Uma vegetação perene significa que as folhas elas permanecem no decorrer do ano, não caem, não é? São perpétuas, perene vem de perpétuo. Existem 3 tipos de florestas ombrófilas. Eu tenho floresta ombrófila densa, em que os vegetais eles estão muito próximos ali uns aos outros, não é? Eu tenho a aberta, que já tem uma distância maior entre um vegetal e outro, e eu tenho a mista, que é o intermediário. Não estão nem tão próximos, nem tão distantes. É lógico que esse tipo de vegetação, que se difere aí entre densa, aberta e mista, existem outras características que fazem com que sejam distintas ali um grupo do outro. No entanto, a principal característica vai ser a proximidade, ali, a distância
entre um vegetal e outro, né? O que é nítido ali a olho nu. Na questão 3 pede para você relacionar as colunas. Primeiro item fala o seguinte: recebem essa nomenclatura por causa da estação seca demarcada. As florestas estacionais possuem uma estação de seca bem demarcada. Isso porque passa por longos períodos de seca e esse período de seca gera uma adaptação muito grande ali para o vegetal. Ele consegue sobreviver com uma umidade relativa do ar muito baixa, não é? Segundo item, tipo de formação no qual mais de 50% das espécies perdem as folhas na estação de seca. Esse tipo de vegetação é a floresta estacional decidual. Então, boa parte dos vegetais perdem suas folhas ali no período de seca. Próximo. Perdem suas folhas durante a estação de seca. Nesse caso, são as espécies caducifólias. As espécies caducifólias, eu não comentei com vocês, salvo engano, mas as espécies caducifólias, elas são o oposto daquelas que são perenes, perennifólias. É o oposto. As perenes, elas permanecem com suas folhagens, mesmo nos períodos de seca. Já as caducifólias, elas perdem suas folhas. Próximo, tipo de formação no qual as folhas permanecem ao longo do ano, mesmo na estação de seca. Acabei de comentar, né? Estragando aí a questão, mas que são as espécies perennifólias encontradas nas florestas estacionais perennifólias, né? Que são vegetações em que as folhas permanecem ao longo do ano. E, por último, tipo de formação em que de 20% a 50% das árvores perdem as folhas na estação de seca. São as florestas estacionais semideciduais, que foram comentados nos slides aí da aula passada. Então, um percentual perde ali as suas folhagens, outro não. Então, de 20% a 50%, perde ali suas folhagens. As florestas estacionais, comentei na aula passada, eu vou diferenciar uma da outra, vai ser em relação à perda das suas folhas. Quando perde demais, ela já vai ser decidual. Quando consegue ficar com suas folhas durante todo o ano, perennifólia. E quando parte perde, parte não, em torno de 50% ali, eu tenho as semideciduais, tá? Já na questão 4, pede para você colocar V para verdadeiro e F para falso. A formação vegetal denominada campinarana é típica da região amazônica. Sim, não é? Tá verdadeiro. Nós acabamos de comentar que é uma região em que eu tenho uma vegetação adaptada para ambiente mais úmido. As savanas são zonas de transição entre bosques e prados. Sim, a savana, elas se encontram nessa zona de transição porque eu encontro tanto a parte arbustiva, que vem ali das florestas, que nós estudamos nas primeiras aulas, quanto vegetação mais rasteira. Então, ela está na transição. Ela não tem vegetação tão alta, árvores, arbustos muito grandes, e não tem apenas uma vegetação campestre. Próximo, a savana florestada, conhecida como campo sujo, recebe esse nome devido à sua aparência de floresta. Não, nós vimos que o campo sujo, ele vai ter uma pequena quantidade de arbustos, ele não vai ter
floresta, não vai ser uma floresta, não vai ter uma quantidade de árvores muito grandes, não é? Tanto é que dá para perceber na imagem, olha aí, quase eu não me encontro árvores, arbustos, é uma região mais campestre, o que predomina são as gramíneas. Próxima. A formação campinarana é conhecida como caatinga no sertão nordestino. Na verdade, a campinarana, ela não vai ser conhecida como caatinga, ela não vai ser encontrada na caatinga. Tanto é que no primeiro item que nós colocamos como verdadeiro, nós já comentamos que vai ser da região amazônica, não é? E por último, a savana arborizada, também conhecida como Campo Cerrado, é uma área entre de transição de áreas florestais e áreas mais abertas. Sim, eu encontro na savana arborizada, eu encontro uma quantidade de arbustos, vegetais que são um pouco mais altos. Então, é uma zona de transição da região florestal para a região campestre, ok? Quando eu tenho essas zonas de transição, você não consegue perceber aonde começa uma determinada fitofisionomia, onde termina outra, tá? É difícil você perceber assim com facilidade, certo? Por quê? Porque elas possuem essa zona de transição. Então, tem uma região mais florestal e vai reduzindo ali aquela quantidade de árvores, chegando a arbustos, gramíneas, até ter um campo aberto. Então, é algo que é gradativo, que vai acontecendo ali com a vegetação, em que ela vai se adaptando ali a períodos de secas muito longos, ou no caso das florestais, de ambientes mais úmidos, certo? Pessoal, terminem de fazer os exercícios. Essa aula foi rapidinha. As características ali das fitofisionomias dos biomas, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, me procurem no direct do Instagram ou através aqui da plataforma, certo? Um beijo grande, muito obrigada e até a próxima aula.